Prezadas irmãs, prezados irmãos, que a espiritualidade nos envolva a todos, esperamos que todos estejam bem, com saúde. Como trabalhadora do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, vamos conversar um pouco sobre o tema, a necessidade da reencarnação. Então, estamos conversando por meio de uma gravação, e assim cada um pode acessar esse texto, esse vídeo, de acordo com as suas condições, né, pessoais. Então, antes de iniciarmos propriamente dito o assunto sobre o qual nós vamos falar um pouco, iniciamos sempre lembrando que o Espiritismo é uma filosofia, uma filosofia que toma por base o aspecto científico, com um propósito, sempre com a finalidade de nos transformarmos em seres mais éticos e mais morais, tomando sempre assim, então, os princípios religiosos, e não exatamente o conhecimento que a gente traz, né, das escolas religiosas. Então, para tratar do tema necessidade da reencarnação, nós vamos inicialmente ver o que as obras trazem sobre o conceito de matéria e espírito. É muito importante a gente entender essa relação para entendermos por que então, que relação esses conceitos têm com o conceito da encarnação ou reencarnação propriamente dito. Então, nós vamos ler algumas passagens e vamos discuti-las, né? Vamos conversar um pouquinho sobre elas. Iniciamos, então, com o conceito de matéria. Vamos encontrar na pergunta 22 do Livro dos Espíritos, Kardec questionando os espíritos sobre o que seja a matéria. Então, na 22, ele parte do conhecimento já existente da ciência e pergunta aos espíritos se isso é matéria. Aí os espíritos dizem que, do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode, por exemplo, ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, partindo desse princípio, partindo do que já se conhece como matéria, os espíritos acrescentam que, além do que a gente conhece como matéria propriamente dita, ela existe em outros estados que a nossa percepção não consegue perceber. Né? Nossa visão não consegue perceber. Aí Kardec faz outra pergunta. Aí então ele pergunta: que definição podeis dar da matéria? Então os espíritos colocam: a matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento que o serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua função. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Deixando claro, então, quando Kardec pergunta o que os espíritos entendem por matéria, eles vão dizer que matéria é um instrumento por meio do qual e sobre o qual o espírito atua aqui no plano físico, onde existe a matéria como a gente concebe. Entendendo-se também que se a matéria existe em outros estados, sobre outros estados
que nós também não conseguimos visualizar, o espírito também atua sobre esses outros tipos de matéria. Na questão 23, Kardec vai buscar ter a compreensão do conceito de espírito. E aí ele pergunta: o que é o espírito? Aí ele responde: o princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo. Coisa alguma é o nada. E o nada não existe. Então, o que os espíritos estão trazendo aí? Espírito é o princípio inteligente do universo. Ela é algo que existe, é o que organiza, então, a matéria. É o que manipula, é o que age sobre o princípio material. Aí nós temos na questão 25, Kardec pergunta: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz, e o som o é do ar? Aí a resposta: espírito e matéria são distintos um da outra, ou seja, a matéria e o espírito são coisas distintas, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, se nós estamos falando que a matéria é um instrumento sobre o qual o espírito atua, ele está dizendo aqui que a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Ou seja, a matéria só pode ser manipulada, organizada, transformada pela ação de um princípio inteligente do espírito. E aí na mesma, Kardec acrescenta: essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então, o que eles estão nos colocando aqui? A pergunta é: a união do espírito, a matéria, é necessária a manifestação do espírito? É necessária para nós, neste contexto de evolução que nós encontramos, porque nós não conseguimos perceber e nem compreender o espírito sem a matéria. Nós não enxergamos, de modo geral, nós não conseguimos visualizar o espírito sem que ele esteja unido a um corpo material. Eles não estão dizendo que essa união é obrigatória. Eles estão dizendo que para nós essa união se faz necessária para que a gente consiga percebê-la, porque nós não conseguiríamos perceber o espírito sem a matéria. Aí, mais adiante, ainda no livro dos Espíritos, na questão 132, aí então, entendido agora o que é matéria
e o que é espírito, nós vamos adentrar mais especificamente sobre o conceito de encarnação. O que o Kardec vai tratar sobre encarnação? Então, nessa pergunta, na 132, ele questiona: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir aquele ponto de vista, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira concorrendo para a obra geral também progredir. Então aqui os espíritos deixam muito claro que a encarnação, ela tem como propósito dar as condições necessárias à progressão do espírito. Então, se o espírito precisa encarnar e reencarnar para intelectualizar a matéria, é por meio da ação do espírito sobre a matéria que essa se intelectualiza. É por meio desse processo que o espírito desenvolve a sua inteligência e desenvolve, então, assim, o processo de cocriação. Porque quando nós pegamos uma matéria e a transformamos por meio de um processo criativo e racional, agimos sobre essa matéria de forma a modificá-la, transformá-la, intelectualizando-a, nós estamos então modificando os estados da matéria. E é nesse sentido que os espíritos colocam então que ao desenvolver este processo, cada um de nós está contribuindo na obra da criação. E ao contribuir na obra da criação por meio da intelectualização, da manipulação, da transformação da matéria, nós estamos desenvolvendo em nós os nossos potenciais divinos. Por essa razão, então, nós trabalhamos de forma paralela. Ao auxiliar no processo da cocriação por meio da criação por meio da cocriação, nós também desenvolvemos todos os potenciais que temos em nós. Os potenciais espirituais, que sendo a inteligência moral, os aspectos fundamentais, e atuando sobre a matéria, transformando-a, nós contribuímos assim no processo de modificação e de transformação. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 573, Kardec questiona: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Agora, especificamente, ele está tratando quando nós estamos encarnados. Então, nós já sabemos que nós ficamos um tempo na matéria e um tempo fora da matéria, ou seja, um tempo encarnado e um tempo desencarnado, na erraticidade, onde lá também desenvolvemos conhecimentos, trabalhamos, aprendemos.
Mas especificamente quando nós estamos aqui no plano da matéria, qual é a nossa missão? O que nós devemos fazer quando estamos aqui? Então essa resposta vai ao encontro e reforça a questão anterior feita por Kardec. Então olha o que os espíritos colocam. A missão dos espíritos encarnados consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia, ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem, neste mundo, a sua missão, porque todos podem, de alguma forma, ser útil. Então, para que nós encarnamos? De novo aqui, né? Retomando lá, então, a questão anterior, que é a intelectualização da matéria. Então, qual é o nosso trabalho? Enquanto estivermos no plano físico, temos a missão de instruir os homens. Temos a missão de, a partir do conhecimento das ciências, da filosofia, da religião, das artes, repassar esse conhecimento aos demais irmãos que fazem parte da nossa caminhada, em lhes auxiliar o progresso. Por quê? Por meio da instrução, por meio da transmissão desses conhecimentos, que constitui o entendimento da realidade, nós estaremos auxiliando na progressão desses irmãos. Temos também a obrigação de melhorar as instituições sociais, fazendo com que essas instituições cada vez mais assumam e socializem esses conhecimentos nas diversas áreas do conhecimento trazidas nas mais diversas áreas do conhecimento, para que essas instituições assumam esses conhecimentos e transfiram esses conhecimentos para os seres humanos, tá? Porque é dentro das instituições sociais que cada espírito, cada um de nós convive a gente fala de uma relação, uma relação dialética, né? Entre o que eu sou e o que o outro sabe, o que eu conheço e o que o outro conhece. Então, as instituições, elas têm essa função, por meio da socialização, das experiências, dos conhecimentos teóricos e práticos já sistematizados, já organizados socialmente, de transmitir esses conhecimentos a todas as pessoas, para que todos possam, então, partindo desse conhecimento, internalizá-los e fazer a sua transformação, a sua reorganização intelectual. E aí ele reforça também aqui que todas as atividades são necessárias, importantes para o desenvolvimento individual e social no processo da criação e da cocriação dos lugares, dos espaços sociais. Aí nós temos
no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 2, das necessidades da encarnação. Nós temos há uma pergunta: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que estão sujeitos? Quem responde essa pergunta é São Luís. Aí ele coloca. São vários pontos que nós vamos apresentar, depois vamos conversar. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado temporário. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sabem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinitivamente a necessidade de se reencarnarem. É então que a encarnação se torna um castigo. Então, bem ampla essa explicação de São Luís, reforçando a ideia de que a encarnação é um estado imposto, é uma situação imposta pela lei universal, é necessária no início do nosso progresso espiritual. Todo espírito, quando toma então, se torna racional, recebe o livre-arbítrio e necessita viver a experiência no plano material, manipulando a matéria, desenvolvendo então os seus princípios inteligentes, os princípios morais, contribuindo com o processo da criação externa e o processo da criação individual, do seu processo individual e do processo social e do processo da criação divina, dentro das missões que cada um então vai assumindo aos poucos, até cada um de nós termos então essas condições de trabalharmos de forma mais independente, mais consciente, mais moral na transformação da matéria. E quando nós atingirmos então esse estado de consciência, do conhecimento científico,
do conhecimento das relações que estão presentes na natureza, de como as ações intelectuais transformam a matéria, a função dessa transformação, a aplicação dessa intelectualização na matéria para a qualificação da matéria física, do corpo, das instituições, de tudo o que nós necessitamos. Quando cada um de nós atinge esse ponto de compreensão da relação espírito-matéria, da relação intelectual e da relação moral, então nós não precisaremos mais encarnar num corpo físico, nessa forma de matéria em que nos encontramos. Então, essa necessidade de encarnarmos num corpo material e de reencarnarmos sucessivas vezes, termos diversas existências, e a quantidade de existências necessárias para atingirmos esse ponto, né, esse patamar, dependerá de cada um de nós, dependerá de como cada um de nós fará uso desse livre-arbítrio e trabalhará em benefício nosso, em benefício do próximo, em benefício do social. Então, é a liberdade que temos, mas também é a necessidade de passarmos por esse processo para o nosso progresso espiritual. E assim, para fecharmos, vamos retomar então, né? Entendemos que a necessidade da reencarnação, ela ocorre na fase inicial do desenvolvimento do espírito. Tá? Cada um de nós encarna, ou seja, assume um corpo carnal, material, para intelectualizar a matéria nos diferentes lugares que se encontram. Então, estamos hoje aqui no planeta Terra, mas poderíamos estar fazendo esse processo em um outro planeta que tem a função de ser, né, de atuar, então, que tem essa missão de desenvolver a fase inicial de espíritos, tá? E aí, reforçando então, enquanto encarnado, cada espírito tem por missão instruir-se e instruir ao próximo, instruir o irmão, pela qualificação das instituições sociais, tomando-se por base os diferentes conhecimentos que nos são trazidos do plano espiritual e aqui são materializados, são codificados por meio das ciências, das diferentes áreas científicas, né? Por meio da filosofia, dos questionamentos filosóficos, né? Por meio dos princípios religiosos e também por meio das representações dentro da arte. Então, esses quatro áreas, digamos assim, né? A ciência, a filosofia, a religião e a arte, são os espaços, os contextos em que todo o conhecimento que chegam até nós são organizados, sistematizados, para que eles sejam distribuídos, socializados por meio das instituições, a fim de que todos os irmãos tenham esse entendimento,
Por meio desse entendimento, então, ocorre esse aprendizado e essa transformação em práticas na nossa vida individual e social. Então, é isso que tínhamos para tratar de uma forma bem rápida e objetiva sobre a necessidade da reencarnação. Esperamos ter contribuído um pouco, né, sobre esse entendimento, especialmente neste momento, né, em que nos encontramos em fase de transição, né, planetária. Entendemos por que nós assumimos esse compromisso, né, de estarmos aqui encarnados neste momento. A nossa responsabilidade, a necessidade de nós irmos buscar o entendimento de por que as coisas estão acontecendo dessa forma, as causas, né, das situações que chegam até nós, o que precisamos, quais conhecimentos precisamos ir buscar para entendê-las e quais ações precisamos mover, né, para reorganizar essas situações que nós encontramos neste momento, se quisermos, né, nos prepararmos para um espaço em um mundo de regeneração. Agradecemos ao plano espiritual, que estejamos todos envolvidos em muito amor, em muita luz, em muita paz.